stepped out into darkness, open my eyes, let me see beauty that made this heart and hope for life spring with thee. So here I am to worship, here I am to bow, here I am to say that you're my God, you're altogether lovely, altogether. Você, obrigado por nos acompanhar em mais um Quarta Convida. Como você sabe, o objetivo do Quarta Convida é exaltar a pessoa do Cristo, Cristo da cruz, Ele que é a razão, Ele que é a vida, Ele que é o tudo. Nós queremos pegar em uma carona no Quarta Convida da semana passada. Não sei se você acompanhou, mas nós falamos um pouquinho sobre o chamado, né? O que é um vocacionado, um chamado. E é uma questão que eu tenho trabalhado bastante. Talvez algumas pessoas tenham até não compreendido exatamente o que eu quis colocar, mas é uma questão assim mais particular que eu quis colocar com relação à vocação, a um chamado, principalmente o chamado ministerial nos tempos de hoje. Então eu coloquei que hoje eu entendo que existe muito mais a vontade da pessoa, né? O chamado, a vocação, ela exige uma responsabilidade da pessoa em correr atrás daquilo que ela entende ser uma vocação, um chamado na vida dela. O exemplo maior é o ministério pastoral. Apesar que muitos querem e têm tentado fazer o ministério pastoral uma fonte de recursos, de ganhos, de uma espécie de uma profissão, chamado ministerial, chamado pastoral, não é isso, não é? É uma abdicação, é abrir mão de muitas coisas, é você se doar, você buscar ser altruísta, né? Então, muito mais querer dar do que receber, muito mais. Eu sei que a visão hoje ela é distorcida por aquilo que nós vemos no próprio meio chamado meio cristão, pseudo-cristão, meio pseudo-evangélico, né? Onde nós enxergamos muitas pessoas que querem ganho fácil, que pregam mentira, que ensinam mentira, que aceitam coisas que estão fora da Escritura, aceitam novidades que estão fora da Escritura. Um dia desses eu vi uma postagem de um rapaz acho que no Facebook, no Instagram, não lembro direito, ele dizendo, né, que bom encontrar aqui meu amigo e tal, e aqui todos são bem-vindos, todas são bem-vindas, todos são bem-vindos, né? Então, é uma alusão clara a uma abertura que a igreja que esse rapaz frequenta oferece ao homossexualismo. Então, sempre colocamos o Cristo, o Evangelho se preocupa com o indivíduo, né? Com a pessoa em si, mas não com a prática errada. Então, se for assim, nós amanhã vamos aceitar o ladrão, nós vamos aceitar o mentiroso, nós vamos aceitar aquele que engana, etc. Mas isso é uma outra história que eu não quero entrar a fundo aqui agora. Mas eu quero dar uma espécie de complementação naquilo que nós falamos, né? O que? Chamado, vocação e aquilo que envolve a missão do cristão dentro da igreja. Por isso que eu questiono muito esse negócio de chamado, de vocação. Eu acho que cada um tem um chamado para trabalhar e ele tem que descobrir em cima do que ele vai trabalhar, em cima do que ele vai desenvolver a missão. O tempo se abrevia, o tempo está correndo. Então, cada dia eu fico mais velho, você fica mais velho. Cada dia é um dia a menos na contagem dos anos das nossas vidas e do tempo que nos resta para fazermos a missão. Então hoje eu quero entrar no tema compromisso e comprometimento. Hoje nós vamos ver se existe uma diferença entre compromisso e comprometimento. Então eu te pergunto, você é um cara que tem compromisso com a obra?
Você é um cara comprometido com a obra? Você tem comprometimento? De bate-pronto, parecem ser coisas semelhantes, mas são coisas muito diferentes. Compromisso, por exemplo, é você cumprir uma obrigação, é você ter uma responsabilidade e você vai cumprir com aquela responsabilidade. Ao passo que o comprometimento é quando você assume as suas obrigações, você, por vontade própria, você se engaja, você busca, você se doa, você tem ânimo e dedicação para buscar aquilo. Podemos dar um exemplo, né? Se num trabalho seu, por exemplo, você tem compromisso ou comprometimento, por exemplo, com a sua vida profissional. Então, em linhas gerais, o compromisso é você cumprir aquela responsabilidade, é você executar aquela responsabilidade. Ao passo que o comprometimento ele vai se basear no seu envolvimento, no seu engajamento, interesse naquilo que você está falando. E isso no ministério, na missão cristã, ministério não, vamos trocar a palavra, né? Na missão cristã, isso é fundamental. Você entender se você tem compromisso e se você é compromissado. Então vamos tentar dar alguns exemplos. Eu tenho um compromisso com o culto de domingo. É um compromisso. Todo domingo eu venho, no caso aqui às 18 horas, não é? Se eu não posso vir, meu compromisso é participar lá pela internet, assistir lá no YouTube. Se eu não consigo assistir ao vivo, eu vou lá depois, mais tarde, olhar lá a gravação, que vai ficar lá no YouTube. Então eu tenho um compromisso de acompanhar a minha igreja. Tenho um compromisso de estar aqui cultuando. Isso é uma coisa boa, lógico, tenha dúvida, uma coisa ótima. Mas o comprometimento ele vai além. Então o comprometimento, por exemplo, é você se engajar nos trabalhos da igreja. Não é apenas o compromisso de você estar aqui todos os domingos, uma vez por mês na escola bíblica, que nós temos aqui na igreja, uma vez por mês o nosso café da comunhão, e depois temos aí uma aula intensiva de escola bíblica, isso está aqui conosco uma vez por mês, né? Ou você vem aí e seu compromisso com os cultos dominicais, todos os cultos dominicais. Seu compromisso, por exemplo, com os grupos pequenos que nós temos aqui, seu compromisso, por exemplo, com o trabalho de oração das mulheres, o trabalho de oração dos homens, né? O trabalho de oração da igreja, o Grêmio dos Homens, que nós temos aqui a cada 15 dias, às quintas-feiras, enfim. Então você tem compromisso, você marca lá na sua agenda. Tal domingo eu tenho compromisso com a igreja, tal quinta-feira eu tenho compromisso lá com os homens, eu vou lá para brincar, vou lá para desfrutar de um bate-papo gostoso, eu vou lá para ter um momento de descontração, etc. Então esse é um compromisso que você tem, não é verdade? Agora, um comprometimento, ele vai quando você começa a se engajar, quando você começa a entender que por trás de tudo isso existe uma responsabilidade, um engajamento, né, um esforço da sua parte para que você possa estar comprometido, ou seja, ter um comprometimento com aquilo ali. Então, vamos dizer, você tem um compromisso de vir aqui um sábado ajudar a fazer um almoço para os meninos aí do nosso trabalho de integração, nosso futebol e ação, futebol e cidadania. Então você vem, bate o cartão, vamos dizer assim, né? Você vem aqui, ajuda a lavar o prato, a fazer um almoço gostoso para eles, tal, etc. O engajamento, né, o comprometimento, ele vai além. Então o que é o comprometimento? Você abraçar essa causa. Então, de repente, você entender qual é a situação de um garoto, qual é a situação do outro garoto, qual é a situação da família, você saber, por exemplo, vou fazer um almoço, mas no que eu posso também me comprometer? Eu quero me comprometer, por exemplo, trazendo um apetrecho para esse almoço, uma guloseima, por exemplo, que vai além daquilo ali, um acompanhamento extra, quando não vai ter um almoço, quando não vai ter uma atividade, mas estar junto com eles, por exemplo, lá no futebol deles, lá no passeio deles, enquanto eles vêm aqui para falar alguma coisa da Escritura, da palavra para eles. Então você passa a ter um comprometimento com aquilo, a missão. Aquilo faz parte da sua vida, da sua missão. Comprometimento com a igreja. Não é estar aqui só de domingo, mas, por exemplo, saber
se você está se engajando, comprometido com a parte social, com a parte financeira da igreja. Isso é comprometimento. A exigência é que você tenha compromisso, que você venha, que você faça aquilo que você tem que fazer, como uma responsabilidade, até como uma obrigação, mas que você tenha também o comprometimento, ou seja, eu vou me engajar, né? Eu tenho um compromisso com a obra missionária. Então chega lá no mês de missões, eu vou lá e coloco a minha oferta e falo, pronto, meu compromisso está cumprido. Eu oro pelo missionário e eu coloco lá a minha oferta anual, semestral. O comprometimento ele vai além. Ou seja, você não vai colaborar só de vez em quando, você vai colaborar mais. Você não vai orar só quando é um dia de missões estrangeiras, um dia de missões nacionais. Você vai estar assumindo um compromisso com aquela pessoa, com aquele missionário, com aquela família missionária. Né? Hoje nós temos uma facilidade muito grande para ter contato com eles, mesmo estando fora do país, mesmo estando no interior do país aqui, em lugares mais inacessíveis, mas você tem condições de conversar, você tem condições de trocar uma mensagem, ou se não se for sempre, mas de vez em quando aquela pessoa, aquele missionário, aquela pessoa, aquela família está, por exemplo, numa cidade um pouco maior. Então, isso é o comprometimento, é algo que vai além. Né? Eu estar sempre orando, lembrando, estar me engajando em outras ações. Então, esse é o comprometimento. Não é só o compromisso de você colocar uma oferta anual, uma oferta semestral e orar, lembrar daquele missionário naquela época. Então, na igreja, nós temos que entender, a missão, quando você faz a missão, você tem o seu compromisso, ou seja, com os trabalhos da igreja, com as coisas normais da igreja, a agenda da igreja, e você tem o comprometimento, que é aquilo que vai além. É quando você está aqui, fora do tempo, mas você continua sendo igreja. Você é a igreja. Quando você está numa casa, por exemplo, que é dado para você uma oportunidade, então você tem um comprometimento com a igreja. Então você vai trazer uma palavra e vai convidar aquelas pessoas para estarem participando do nosso culto, dos nossos trabalhos como igreja. Então isso é um comprometimento. É alguma coisa que vai além, vai te acompanhar no seu dia a dia. Então fica esse desafio, né? Compromisso é o ato de você assumir obrigações, ao passo que o comprometimento é o engajamento, é o envolvimento, é a vontade, é a dedicação. E esse é um desafio, que tenhamos o compromisso e que sejamos comprometidos, que tenhamos também comprometimento com a obra do Senhor. O maior exemplo é o próprio Cristo. Cristo ele tinha um compromisso de morrer na cruz por nós. O compromisso dele. O verbo que se fez carne, habitou entre nós, vimos a glória dele, a glória do próprio Pai, exaltada, não é? No seu rosto, nas suas ações. Então ele veio aqui com um compromisso, morrer na cruz. Mas isso não isentou de ter um comprometimento com o ser humano, comprometimento com as classes sociais, comprometimento com os menos favorecidos, que tanto se fala hoje. Naquela época eram os leprosos, eram doentes, eram pessoas que eram de raças misturadas, né? Miscigenadas. Então, ele tinha o seu compromisso de morrer na cruz, de se entregar, mas ele teve um comprometimento que isso envolveu o quê? A sua missão, o seu dia a dia. Orando, ensinando, estando com as pessoas, estando com os ricos, estando com os pobres, estando com pessoas menos favorecidas, estando com pessoas estrangeiras, aos olhos de muitos fariseus, de muitos escribas. Aquilo era horrível, mas ele estava porque ele tinha um engajamento, ele tinha um comprometimento com a sua própria missão, com o seu próprio compromisso. Então, esse é um desafio para nós. Hoje a igreja precisa perder menos tempo, perder tempo com conversinha paralela, com coisas que são abstratas, coisas que são passageiras, não é? Com costumes que hoje existem e amanhã já não existem mais, com coisas que fazem parte da década que nós estamos vivendo, do ano 2023, mas não faziam parte lá do ano de 1960, 1970, 1980, 1990, épocas que eu vivi em que a moda mudou, os costumes mudaram, coisas dentro da igreja mudaram. Então, às vezes, a gente fica perdendo tempo com essas coisinhas.
e perdemos o comprometimento com a obra, com a verdadeira mensagem da palavra do Senhor, que é a mensagem de salvação, a mensagem de engajamento. Muitos têm o seu compromisso, se enfiam nas igrejas, rezam, oram e vão embora. Isso é um compromisso. Não é ruim, mas falta algo mais. O que é o algo mais? Comprometimento. Ou seja, durante a semana, caminhar fazendo a obra, fazendo a missão. Tá ok, então? Fica esse desafio para você. Agora eu quero orar por você, quero orar por sua família, quero orar por aqueles que estão perto, por aqueles que estão longe, quero orar por aqueles que estão em viagem, quero orar pelo teu ministério, quero orar pelo teu escritório, pelo teu consultório, quero orar pelo teu local de trabalho, pelo teu local onde você estuda, a tua vizinhança, os seus vizinhos, as pessoas que fazem parte do seu dia a dia, onde você compra um pão, onde você compra um leite, onde você compra uma carne, lá o cara que você vai lá na barraca, na feira. Eu quero orar por você, para que você tenha compromisso e comprometimento com todo esse grupo de pessoas que eu falei aqui, com todo o seu trabalho, o seu ganha-pão. Quero orar para a sua vida agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu quero colocar as vidas, as famílias, quero colocar, Senhor Deus, o ganha-pão de cada um dos teus filhos, dos teus servos. Provê, Pai, da melhor maneira possível, provê com a tua graça, provê, Senhor Deus, com a tua própria palavra, com um compromisso que o Senhor tem com a tua palavra. E o compromisso que o Senhor tem com a tua palavra é de não nos abandonar, de estar conosco, de nos acompanhar na nossa entrada, na nossa saída, no nosso dia a dia. E o compromisso que nós temos, Senhor, é o compromisso que o Senhor teve, de entregarmos a mensagem daquele que salva, daquele que é o único Senhor e Salvador das nossas vidas, o Cristo da cruz. É nele esse nome, é no nome dele que nós oramos. Amém e amém. Obrigado por acompanhar mais um Quarta Convida. Todas as quartas você está conosco. Não para ter uma quarta comum, mas para ter uma quarta especial, uma quarta convida. Jesus te abençoe, Jesus te guarde. Até a próxima. Light of the world, you stepped out into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart and hope for life spent with you. Here I am to worship. Here I am, my God. Here I am to say that you're my God. You're all together.